Olá, professores e alunos do 7º ano. Hoje estamos finalizando a unidade 1 do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e nós teremos algo de especial agora nessa aula. Vamos verificar? Essa aula é de número 19 e nós teremos revisão e avaliação. Então, vamos lá relembrar alguns conteúdos muito importantes. Bem-vindos à nossa revisão da unidade 1 do componente de matemática. Nós vamos começar relembrando um pouco de porcentagem, especificamente o cálculo mental de porcentagem, tá? Então, nós aprendemos que existem várias fórmulas, certo? Você pode passar a porcentagem para fração decimal, você pode passar a porcentagem para número decimal, regra de 3, mas nós vamos começar lembrando do cálculo mental. Eu posso fazer direto o cálculo de uma porcentagem? Pode. É o que nós vamos verificar na nossa cartela. Então, atenção, vamos iniciar aí então com esse exemplo. Nós sabemos que quando falamos em porcentagem de um número, todo esse número, toda essa quantidade representa 100%, tá? Então, nosso primeiro ponto aí está falando isso, que nós vamos recordar o cálculo mental de porcentagem. 100% é o todo. Então, nós temos aí um exemplo, né, com o valor de 2.400. Então, 100% de 2.400 é o próprio 2.400, tá? Então, 100%, lembre-se, sempre é o todo. Se 100% é o todo, então 50% é a metade. Se eu falo em metade, 50% significa que metade é dividir por 2. Vamos continuar, então, com o mesmo valor. 50%, então, de 2.400 será 2.400 dividido por 2, que isso é igual a 1.200. Tá ok? Então, relembrando aí esses pequenos detalhes e continuando também, a gente pode verificar nessa mesma ordem, tá? Que são as porcentagens que a gente diz que pode fazer de cálculo mental, tá? Essas porcentagens diretas. Então, primeiro, 100% é o todo, 50% metade, e se 50% é a metade, então eu posso calcular também 25%, porque 25% é a metade de 50, e 50 já é a metade? Então, a gente diz que 25% é a metade da metade, ou seja, é uma divisão por 4. Tá? Então, 25% é 25 sobre 100, lembra? E 25 sobre 100, simplificando isso por 25, isso é igual a 1/4. Ou seja, 25% de alguma coisa, basta você dividir por 4. Ou dividir por 2 duas vezes, certo? Então, ó, nós sabemos que 50% de 2.400 foi 1.200, certo? Então, para calcular 25%, só é dividir novamente o 1.200 por 2, que você terá o total de 600. Ou, você pega lá 2.400 e divide por 4, que você terá também o valor de 600, tá? Então, lembrem-se, 25% é metade da metade. Ou seja, uma divisão por 4 ou divisão por 2 seguida, tá? Divide e depois divide novamente por 2. Ok? Temos também 10%. Por que 10%? Porque 10% é 10 sobre 100, né? 10%, 10 por 100. Simplificando aqui, eu tenho um décimo. Ou seja, quando eu quero saber quanto é 10% de algum valor, significa que eu vou dividir por 10. E se eu divido por 10, diminui ali uma casa decimal. Por exemplo, novamente o mesmo valor, 10% de 2.400 será 2.400 dividido por 10. Então, simplifica aqui, ó, 0 com 0, 10% de 2.400 é 240. Ou seja, se eu tenho um valor e eu quero saber quanto é 10%, só diminui uma casa decimal, tá certo? Então, com esses 10%, eu posso calcular 20%, 30%, 40% e assim por diante. Porque se 10% de 2.400 é 240, então 20% vai ser quanto?
vai ser 2 vezes o 10%, né? Ou seja, 2 vezes 240. Ou seja, 480. Ok? E assim por diante, eu posso calcular quanto que é 30%. Entenderam a lógica? E eu posso também calcular quanto que é 40%. Só eu multiplicar 30%. Se 10% é 240, então 30% vai ser 3 vezes 240. 40% será 4 vezes 240. E assim por diante, tá certo? Então, vou deixar aqui esse exemplo de 20% para que vocês possam, então, aí fazer suas anotações, tá? Com base nisso, então, nós vamos agora resolver alguns exemplos, tá? Então, primeiramente, vamos tentar resolver isso de forma mental, tá? E quando for números quebrados, ou se você verificar que vai dar muito trabalho, então a gente pode fazer pela fração, se a gente pode simplificar, tá certo? Vamos então ao nosso primeiro exemplo? Olha aí, ó, o exemplo de Maurício. Leiam comigo. Maurício quer comprar uma geladeira. A loja oferece as seguintes condições de pagamento: 3 parcelas de R$500 ou pagamento à vista com 10% de desconto. E aí nós temos a pergunta, né, o comando da questão. Quanto Maurício irá desembolsar em cada plano de pagamento? Então vamos analisar, vamos responder quanto que ele vai desembolsar em cada caso. O primeiro caso é 3 parcelas de 500. Ou seja, se são 3 parcelas, então eu vou multiplicar 3 vezes 500. Esse é o primeiro caso. 3 vezes 500, isso é igual a 1.500. Ele vai desembolsar, no primeiro caso, nas 3 parcelas, R$1.500. Tá certo? E se ele pagar à vista? Ora, se ele pagar à vista, ele vai ter 10% de desconto. Ou seja, nós iremos calcular quanto que é 10%. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar diferente o primeiro do segundo, tá? Ou seja, ele vai precisar calcular quanto que é 10% de 1.500, que é o total, certo? Quanto que é 10% de 1.500? Ah, professora, acabei de lembrar, né, ali com a revisão, que basta a gente diminuir uma casa decimal quando é 10% de alguma coisa. Porque 10% de alguma coisa você divide por 10, certo? Então, ó, você vai diminuir aqui, ó, 10%. Uma casa decimal significa, ó, que 10% de 1.500 vai ser quanto? Vai ser 150. Quanto que vai sair, então, essa geladeira? Ora, com 10% de desconto, ele vai desembolsar 1.500, que é o valor dela, menos os 10% de desconto, menos 150. E 1.500 menos 150 é 1.350, certo? Então, respondida aí a pergunta. Quanto Maurício irá desembolsar em cada plano de pagamento? No primeiro plano, 3 vezes R$500, 3 parcelas de 500, ele vai desembolsar 1.500. No segundo caso, à vista, com 10% de desconto, ele irá pagar R$1.350. Ok? Verificaram, então, que a gente não precisou fazer muita conta? A gente não precisou fazer aqueles cálculos absurdos e enormes que levam uma folha inteira, tá? Então, você vai analisar, use aí as dicas, use os artifícios matemáticos para que você possa ganhar tempo na resolução de uma questão, tá certo? Claro, se você quisesse resolver de uma outra forma, também daria o mesmo resultado, mas quanto mais rápido, né, ou quanto mais fácil for para você resolver aquela questão, melhor, tá ok? Vamos continuar então, só que agora nós vamos para um outro tema. Nós também trabalhamos álgebra na unidade 2 e é isso que nós vamos revisar agora. Nós vamos aí relembrar as noções iniciais de álgebra. Então, para resolver problemas com o uso de técnicas algébricas, precisamos aprender a representar matematicamente certas afirmações. Veja alguns exemplos de como fazer isso. Então, atenção aqui. Nós vimos que a álgebra é um ramo da matemática que utiliza letras para representar números, tá? E nós vamos seguir com uma linguagem.
tá certo? Então, geralmente, quando eu falo de um número, um valor desconhecido, se eu não sei que valor é esse, se eu não sei qual é esse número, então eu represento ele por uma variável. Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Mas a gente costuma utilizar o famoso X e o famoso Y, não é certo? Então, vamos combinar aqui. Quando falar de um número desconhecido, valor desconhecido, então nós podemos chamar esse valor, esse número de X, tá ok? Vamos então acompanhar aqui a linguagem algébrica. Vamos fazer a sua representação matemática. Temos um quadro aqui, vamos lá, temos uma tabela. E na primeira coluna, nós temos aí essa tabela em língua portuguesa. E na segunda coluna, nós temos ela em símbolos matemáticos. Primeiro, nós temos aí, ó, o dobro de 3. Como eu represento isso em símbolos matemáticos? Ora, se é o dobro, nós sabemos que o dobro é 2 vezes um número. Se é o dobro de 3, significa então que é 2 vezes 3. Então pronto, representação aí, certo? Como que a gente representa o dobro de 5? Ora, se é o dobro novamente, significa que é 2 vezes o 5. Então, 2 vezes 5 está indicado. E na terceira linha nós temos o dobro de 3/7. O dobro novamente significa que é 2 vezes e o número é 3/7, ou seja, essa fração, 3/7. Então, tá aí a representação em língua portuguesa e a representação em símbolos matemáticos, tá certo? Compreenderam? Por quê? Porque nós fizemos primeiro assim, sem valor desconhecido, porque agora nós iremos colocar valores desconhecidos. E nós vamos completar aqui juntos essa tabela com o que está sendo pedido. Então, vamos lá. Diz assim, ó, em língua portuguesa. A soma de 5 com o triplo de um número. A soma de 5 com o triplo de um número. Ou seja, eu posso escrever a soma de 5, quer dizer que eu vou somar 5 com quanto? A soma de 5 com o triplo de um número. Se eu falo triplo, significa que é 3 vezes o número. E lembra do nosso combinado? Nós vamos chamar esse valor desconhecido de que número? Nós vamos chamar esse valor desconhecido de x. Então tá aí, ó, 5 mais 3 vezes x. Lembrando mais uma vez, eu coloquei o pontinho aí de multiplicação, mas esse pontinho não precisa aparecer, tá certo? Geralmente ele está só assim, ó, ao lado da variável. Quando eu tenho um número ao lado da variável, significa que esse número está multiplicando, tá certo? Então tá aí, ó, em símbolos matemáticos, 5 mais 3x, ok? Na segunda coluna, nós temos em símbolos matemáticos, né, a representação algébrica, e nós teremos que completar aqui em língua portuguesa. Como ficará então a nossa segunda linha? O que que tem aqui na segunda coluna? Nós temos x sobre 5, ou seja, um número dividido por 5. Se eu tenho um número dividido por 5, significa que é a quinta parte desse número, certo? Ou seja, a quinta parte de um número. X sobre 5 é a quinta parte de um número. Tá ok? Quando eu falo terça parte, quinta parte, quarta parte, significa que é a divisão, tá? E a gente representa isso em forma de fração. A quinta parte de um número. Ok? Tudo certo, então vamos agora para a terceira linha. Novamente, nós temos a representação algébrica, ou seja, em símbolos matemáticos, e nós vamos colocar isso em língua portuguesa. Como ficará então? Eu tenho aqui x, ou seja, um número, x mais x sobre 3. Um número mais, vamos lá, a dica é, se é dividido por 5 é a quinta parte, se é dividido por 3 significa que é a terça parte. É o mesmo número, não é? Aqui é x e aqui também é x. Significa que é um número mais a terça parte dele. Tá ok? Um número mais a sua terça parte. Tá certo? Então, nós vamos escrever isso em língua portuguesa. Então, fica assim, um número mais
a sua terça parte. Ok? Pronto, finalizado. E nós vamos agora para a próxima linha. E a próxima linha diz assim, a décima parte de um número. Ah, professora, agora ficou fácil. Eu já sei que quinta parte é dividido por 5, terça parte dividido por 3, então a décima parte quer dizer que vai ser dividido por 10. Olha que simples, não é? A décima parte de um número, então, está aí representada. Próxima linha diz assim, o produto de um número pela sua sétima parte. Produto na matemática significa que é uma multiplicação. E a gente representa por ponto, tá? X ou ponto. O produto de um número, que número é esse? Ele falou que número é? Não, então X. O produto de um número pela sua sétima parte. Então, a sétima parte eu já sei que é dividido por 7. Então, tá aí a representação em símbolos matemáticos, tá? E a próxima linha, nós temos aí a diferença. Quando eu falo em diferença na matemática, é a subtração. Então, é a diferença entre um número, que número é esse? Não sei, vou chamar ele de x. A diferença entre um número e o seu quadrado. O quadrado de um número significa que é ele vezes ele mesmo. Ou seja, um número ao quadrado é um número elevado a 2, certo? Eu não sei qual é esse número, então é o número menos o seu quadrado. X menos x ao quadrado. Tá certo? Preenchemos essa tabela para que a gente possa, então, aí relembrar como usar a linguagem algébrica. Por quê? Porque em determinados casos não sabemos qual é esse valor, mas nós podemos calcular o valor numérico, quando a gente sabe qual é o valor, quando é atribuído valores para x. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, observem na nossa próxima cartela. Nós temos aí uma expressão e o problema vai dizer qual o valor do x. E aí você vai, então, calcular o valor numérico. Então, olha aí o nosso primeiro exemplo. Diz assim, calcule o valor numérico da expressão 1 mais 8x. Significa 8 vezes x. Qual é o valor de x que ele está falando aí pra gente? X igual a 3. Tá ok? Então, vamos lá. A expressão é 1 mais 8 vezes x. Quem eu vou colocar no lugar desse x? 3. Então, vai ser 1 mais 8 vezes 3. Então, 1 mais 8 vezes 3, 24. E 1 mais 24, isso é igual a 25. Pronto, resolvido. O valor numérico dessa expressão para x igual a 5 é igual, para x igual a 3, desculpe, é 25. Tá certo? Então, tá aí resolvido o nosso primeiro exemplo. No segundo exemplo, olha lá, novamente, calcule os valores numéricos da expressão. Nós temos aqui a expressão 5x menos 1, significa 5 vezes x menos 1, sendo x o número indicado em cada item. Então, na letra A, o x é 5, na letra B, o x é 7, na letra C, o x é 0 e na letra D, o x é 2. Então, nós vamos calcular o resultado, que é o valor numérico, para cada valor desse, tá? Da letra A até a letra D. Então, vamos lá. Fazendo aí o passo a passo. Se é 5 vezes x menos 1, no lugar do x aqui, ó, nós vamos colocar cada valor. Na letra A vai ficar assim, então, 5 vezes x, quem é o x na letra A? 5. Então, vai ser 5 vezes 5 menos 1. 5 vezes 5 é 25, e 25 menos 1, o valor numérico da letra A é igual a 24. Ok? Na letra B, vou colocar de outra cor aqui para não ficar igual. Na letra B, o x é 7. Então, a expressão 5 vezes x vai ser 5 vezes 7 menos 1. 5 vezes 7 é 35. E 35 menos 1, isso é igual a 34. Ok? O valor numérico da letra B é 34, porque o x é igual a 7. Na letra C, o x é igual a 0. Então, vai ficar 5 vezes x, 5 vezes 0. E todo número multiplicado por 0 é 0. Então, ó, 5 vezes 0 é 0. O que sobrou aqui? Sobrou menos 1. Professora, fica assim mesmo? Fica, porque foi o que sobrou, menos 1. Tá ok?
Na letra D, quando x for igual a 2, então vai ficar 5 vezes 2 menos 1. 5 vezes 2 são 10, e 10 menos 1, isso é igual a 9. Resolvido, então, o nosso segundo exemplo, tá certo? Então, quando se falar em valor numérico, ele vai dizer o problema qual é o valor do x. Ele vai atribuir valores para x e você vai calcular a expressão para aquele valor, tá bom? Então, o resultado é o valor numérico, tá certo? Finalizamos, então, aqui essa parte da álgebra e agora nós vamos revisar uma outra parte muito importante da unidade 1, que nós trabalhamos aí a soma dos ângulos internos de um polígono regular, tá? Então, para lembrar o que é mesmo um polígono regular, nós vamos à nossa cartela. Observem aí esse tópico. Um polígono regular é aquele, vou colocar aqui no canto, o polígono regular é aquele que possui lados e ângulos congruentes. Os lados e os ângulos são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Ou seja, a medida dos lados são todas iguais e a medida dos ângulos também são todos iguais, tá certo? Essa é a definição de polígono regular. E se eles têm lados e ângulos congruentes, ou seja, iguais, então, para somar os ângulos internos de um polígono, ou conhecemos os valores de todos os ângulos e somamos, ou podemos determinar a soma conhecendo o número de lados deste polígono. Como assim, professora? Se eu sei, então, quais são os ângulos, basta eu somar. Mas nós verificamos na nossa aula que para fazer isso, para determinar a soma dos ângulos internos, a gente vai lembrar que em um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Por quê? Porque você vai verificar que todas as figuras, elas podem ser formadas ali por triângulos dentro dela. Então, para você saber a soma dos ângulos internos, então você verifica aí quantos triângulos tem, ok? Por isso que nós chegamos em uma expressão. Então, para determinar a soma dos ângulos internos de um polígono regular, conhecendo apenas o número de lados, utilizamos essa fórmula aqui, ó. S significa soma, então a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Esse n é o número de lados. Então, para determinar a soma dos ângulos internos de um polígono regular, eu só preciso saber o número de lados. Se eu sei o número de lados, então eu vou aí substituir na expressão. Então, se eu digo qual a soma dos ângulos internos de um hexágono regular, então você pensa, hexágono, 6 lados. No lugar ali do n da expressão, você vai substituir por 6. Então, vai ficar 6 menos 2 vezes 180, tá certo? Mas nós vamos usar um outro polígono. Vamos lá à nossa cartela? O polígono que nós vamos usar é um decágono. Vamos então à leitura. Calcule a medida do ângulo interno de um decágono regular. Professora, aí está pedindo o ângulo interno. Se está pedindo o ângulo interno, eu posso encontrar esse ângulo interno pela soma. Por quê? Porque se todas as medidas são iguais, né, desses ângulos, se ele é regular, todos os ângulos têm a mesma medida. Então, eu calculo a soma e depois eu divido pela quantidade de ângulos. Se é um decágono, significa que são 10 lados e 10 ângulos. Então, eu vou substituir aqui na soma. No lugar do n, eu vou colocar 10. E aí fica assim, 10 menos 2 são 8. E 8 vezes 180, 1440. E isso é o resultado da soma de todos os ângulos. Como são 10 e todos eles possuem a mesma medida, então eu vou dividir esse total 1440 por 10. E aí a gente simplifica, né, por 10. O resultado, então, é 144. Então, o ângulo interno de um decágono regular é 144 graus. Tá ok? E eu poderia fazer isso com outros polígonos também, tá ok? Então, nós vamos finalizar a nossa revisão aqui. Quero agradecer muito a atenção de vocês. Então, nos veremos em uma próxima. Até mais!